Olá, nesse vídeo a gente vai tentar estudar de maneira informal o seguinte limite. O limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Bem, uma diferença significativa desse limite com o limite anterior, o limite de x ao quadrado, é que a função que aparece nesse limite, esta função aqui, não está definida no ponto limite em x igual a 2. De fato, esse é um tipo de limite que vai aparecer bastante nesse curso. Esse limite, por exemplo, aparece quando a gente for calcular a derivada da função x ao quadrado em x igual a 2. Bem, vamos fazer uma análise dos valores dessa função que aparece aqui, para valores de x ficando cada vez mais próximos de 2. De novo, a gente teria que fazer uma análise quando x se aproxima da direita, quando x se aproxima da esquerda, mas como no caso de x ao quadrado, na verdade não faz muita diferença. Você tem o mesmo comportamento se aproximando tanto à direita quanto à esquerda de 2. Aqui a gente vê a tabela de alguns valores de x à esquerda de 2 e ficando cada vez mais próximos de 2. E o que você nota é que os valores desta função para valores cada vez mais próximos de 2 ficam cada vez mais próximos de 4. Pelo menos quando você está à esquerda de 2. E aqui você vê o mesmo comportamento à direita de 2. Aqui eu peguei valores de x próximos a 2, mas acima de 2, maiores do que 2, mas ficando cada vez mais próximos de 2. E os valores da função ficam cada vez também mais próximos de 4. E, portanto, nós concluímos que esse limite é 4. Mas é claro, esse limite nos parece muito mais misterioso que o limite anterior. É difícil de entender por que esse limite é 4. Certamente isto não é o valor da função aqui em 2, né? Porque essa função sequer está definida em 2. Essa função racional não está definida em 2. Mas esse limite é bem ilustrativo porque ele mostra o tipo de argumento que você pode fazer para verificar rigorosamente que esse limite é 4. E como a gente faz isso? Bem, você tem que notar o seguinte, que x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 2 vezes x menos 2. E, portanto, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual a x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Assim, x menos 2 no numerador corta com x menos 2 no denominador e a gente obtém x mais 2. Essa conta está nos dizendo que essa função aqui é exatamente igual a essa função aqui, que é muito mais simples, x mais 2, desde que, é claro, x seja diferente de 2. Certamente você não pode fazer essa manipulação se x for igual a 2, porque essa função aqui sequer faz sentido se x é igual a 2. E aqui vem um segredo importante. Bem, não é nem um segredo, é um fato importante sobre o limite, que quando você está calculando o limite, quando x tende a 2, absolutamente não tem a menor importância o que acontece quando x é igual a 2. A função não precisa existir e o valor da função, mesmo que a função esteja definida no ponto limite, nesse caso 2, também não interessa, tá certo? Ele não tem a menor influência sobre o que acontece com o limite quando x tende a 2. Quando x está tendendo a 2, ele nunca é 2 realmente. Ele está muito próximo, ele pode estar muito próximo de 2,
como nos exemplos, em alguns exemplos nessa tabela aqui, mas o x nunca assume o valor 2 quando você está tomando o limite. O x está se aproximando de 2, mas nunca é 2. Então, essa conta aqui é interessante, porque está me dizendo que quando x é diferente de 2, que é exatamente o caso que a gente está interessado, quando a gente calcula esse limite, essas duas funções, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, é exatamente igual a essa função aqui, x mais 2, que é muito mais simples de calcular. E é muito mais simples de você intuir o que acontece quando x se aproxima de 2. Portanto, esse limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, é exatamente igual ao limite quando x tende a 2 de x mais 2. Porque essas duas funções são idênticas se x for diferente de 2. E agora, neste caso, é muito fácil intuir o que acontece. Quando x se aproxima de 2, é claro que x mais 2 se aproxima de 4. Então, essa é uma demonstração rigorosa deste limite. A gente fez todos os passos. Mas agora, de novo, eu gostaria de fazer uma investigação em termos do gráfico da função, usando o gráfico da função que está aqui. Mas é claro que esse gráfico é muito parecido com o gráfico de x mais 2, porque essas duas funções são idênticas quando x é diferente de 2. Então, o gráfico dessa função é um pouco surpreendente, é relativamente simples o gráfico dela, como a gente vai ver. Bem, está aqui o gráfico da função, é um pouco surpreendente. O gráfico dessa função de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é uma reta, essa reta verde que aparece aqui, tirando um ponto. Por quê? Porque no ponto x igual a 2, essa função não está definida, certo? E fora deste ponto x igual a 2, a função está definida e coincide, como a gente viu, com a função x mais 2. O gráfico da função x mais 2 é uma reta, é essa reta verde que você está vendo. Portanto, o gráfico da função racional x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é uma reta menos um ponto, menos esse pontinho que está aqui. E assim fica muito fácil ver qual é o comportamento dessa função racional quando x tende a 2. Quando x tende a 2, o valor da função aqui eu estou me aproximando à esquerda, né, pela esquerda de 2, o valor da função fica cada vez mais próximo de 4. Veja só. E se eu me aproximar pela direita, o valor da função fica também cada vez mais próximo de 4, como a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, os limites laterais existem e são iguais a 4. E, portanto, o limite dessa função quando x tende a 2 também é 4, embora a função não esteja definida em 2. É isso aí.